A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do quarto trimestre do ano de 2020, que tem por título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Hoje nós falaremos sobre a teologia de Zofar, o terceiro amigo de Jó. O terceiro amigo acusador de Jó. O texto áureo: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Jó 11, versículo 18. A verdade prática: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Segundo a Bíblia Sagrada, o justo sofre, passa por tribulação. Um exemplo disso temos no livro de Jó. Jó, sendo um homem justo, um homem reto, um homem temente, ele passou por essa tremenda tribulação. Sofreu horrores, perdeu tudo, mas no final Deus restaurou sua riqueza. Deus deu em dobro tudo que havia o inimigo lhe tirado. O objetivo geral dessa lição: mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios serão punidos sempre e os justos recompensados. Nesta lição estudaremos o discurso do terceiro amigo de Jó, Zofar. A tese que este último defende é a de que o justo não passa por tribulação. Uma tese falsa. Ou seja, para ele, se houver tribulação, é porque não há justiça na vida da vítima. Essa teologia já esteve muito presente em nosso país. A ideia de que o sofrimento, as tribulações da vida e outros dilemas humanos não são para os cristãos, não é de toda nova. Entretanto, as Escrituras nos mostram claramente que quem está em Cristo não significa que tenha ausência de problemas e provações, mas que há uma grande diferença na forma de passar por eles, na forma de passar por essa tribulação. Uma firme convicção que nós temos é que Cristo passa juntamente com o cristão. A tribulação que o cristão passa, Cristo está ali presente, passando juntamente com ele. Veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, a semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Mas Jó, sempre confiante que ele estava sofrendo não porque tinha pecado. Ele sabia que ele era um homem correto, um homem sincero, um homem que temia o seu Senhor. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Pois, para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus.
Ele achava que Deus estava repreendendo Jó, que Jó estava sofrendo porque estava em pecado. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. É o que Zofar pensava. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca. Imaginemos o sofrimento de Jó. Jó já sofrendo, já tinha perdido tudo. Menos a fé, menos a confiança em Deus, que é o mais importante. Tinha perdido família, amigos, riquezas, bens materiais, tudo. E imagine, aparece ainda 3 amigos para acusá-lo de pecado ainda. Imagine aumentando ainda mais o sofrimento de Jó. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca. Foi duro em suas palavras. O patriarca Jó, ele foi acusado pelos 3 amigos que ele tinha sido infiel ao seu Deus. Tinha pecado, algum pecado escondido para que Deus permitisse ele estar naquela situação. Mas ele estava bem confiante. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca. Ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre coisas de Deus. Ele estava convicto do que estava falando. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa, como está em Jó 11:4. Ele cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo desse, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos da sua sabedoria e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado por Deus. Jó reage com ironia à sabedoria entre aspas, defendida anteriormente por seus amigos e agora defendida por Zofar, um de seus amigos. Esse, juntamente com os amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber Zofar, pois pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de um charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras e vós todos médicos que não valem nada, como está em Jó 13:4. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei, Jó falando, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Como está em Jó 13:3. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto
que seus amigos desconheciam por completo. E quando revelada, ficaria ao seu lado. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações do que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os olhos veem. Deus não olha você como os homens olham. Deus vê no profundo, no íntimo da vida do cristão. Deus sabe de tudo o que acontece em nossas vidas. Mesmo que o mundo nos acuse, nós temos que ter certeza que o nosso Deus existe, que nós estamos sendo reto, que nós estamos sendo temente a Deus. Mesmo que o mundo nos jogue pedra, nos acuse, nós temos que ser como Jó, ser confiantes e tementes a Deus. Não deixar nossa fé ser abalada. Não perder a nossa fé. Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como um representante dessa sabedoria. Nos versículos 13 e 20 do capítulo 11, Zofá conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado. E por isso a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofá, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Queria de todo jeito que Jó confessasse o seu pecado e voltasse para Deus. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça: a conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Então, segundo Zofá, se Jó cumprisse essas 3 condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofá é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia de moralismo salvífico em vez de graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofá, a simples prática desses ritos trazia consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Zofá, ele tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Como está em Jó, capítulo 1, versículo 9. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofá, teria feito exatamente o que o inimigo, o que Satanás queria. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Capítulo 12, 13. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Se Jó seguisse o conselho de Zofá, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não teria feito. Ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece
e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parecia estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelha mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Como está Jó 14:14. Essa era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os outros amigos já muito vinham dizendo. Como está Jó, capítulo 20, versículo 5. Os versículos 12 a 14, nesse mesmo capítulo, são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Jó 20:14. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Como está Jó, capítulo 20:18. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá. Jó 20:27 ao 29. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios não são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer. Conforme descrito, por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó 21:7. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Jó 21:8. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Como podemos constatar nesse versículo? Passam eles seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e também sobre os injustos, como está em Mateus, capítulo 5, 45. Então, terminando essa lição, nós, lendo, estudando, meditando sobre, nesse livro de Jó, nós sabemos que o justo, ele sofre, ele tem perseguições, tem tribulações, mas uma confiança que nós temos é que Deus passa com os justos toda a tribulação. Deus, mesmo no silêncio, ele não se afasta. Se estamos em tribulação, se estamos em luta,
Não podemos perder a fé, perder a confiança que Deus está conosco. Deus está nos vendo. Mesmo no silêncio, Deus não nos abandona. Essa fé que nós temos no nosso Deus, no nosso Pai, no soberano, temos que lutar com todas as nossas forças para não deixar perder essa fé. Lutamos para sermos confiantes como Jó. Não perdermos a nossa fé, a nossa confiança, porque grande será a nossa vitória. Temos que ter confiança que nós chegaremos no final triunfantes, com a vitória na mão, porque o Todo-Poderoso, porque o nosso Deus é conosco. Mesmo que nós somos apedrejados, mesmo inocentes, mesmo justos, o inimigo usa os amigos para nos apedrejar, para nos acusar, mas temos que ter confiança no nosso Senhor. Sermos fiéis para podermos crer que o Senhor está conosco nas tribulações, nas alegrias, em todo momento. Deus não nos abandona. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente, que é o importante. Sermos confiantes que nós somos inocentes. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer, que até Jó não sabia por quê, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Devemos vigiar para nós não blasfemarmos contra Deus, para não acusarmos Deus, que Deus, Ele nos ama, Deus é justo. Continuemos nesse propósito de sermos fiéis, tementes a Deus, que grande vitória Deus nos dará. Chegamos ao final, que Deus continue abençoando cada vida. Que nós possamos, a cada dia, firmar mais nossa fé no Senhor. Sermos mais tementes, mais fiéis, mais retos. Procurar melhorar a cada dia nossa vida espiritual. Fique com Jesus e que Deus possa continuar abençoando cada um.